Você já parou para realmente escutar a voz dentro da sua cabeça? Aquela narrativa constante que nunca para, comentando sobre tudo, julgando, planejando, criticando, lembrando. Ela está falando agora mesmo enquanto você ouve isso. Mas aqui está a pergunta que aterrorizou Carl Jung por décadas. Se você pode ouvir essa voz, então quem está ouvindo? Se você pode observar seus pensamentos, então quem é o observador? E a descoberta mais perturbadora de todas: e se essa voz na sua cabeça não for realmente você? Jung passou anos documentando pacientes que faziam uma descoberta devastadora. Eles percebiam que a voz interior que haviam seguido a vida inteira, que pensavam ser sua consciência, sua intuição, seu eu verdadeiro, era na realidade uma construção, uma coleção de vozes parentais, expectativas sociais, traumas não resolvidos e medos coletivos, tudo mascarado como pensamento próprio. Quando esses pacientes finalmente reconheciam isso, suas vidas inteiras desmoronavam e então se reconstruíam de maneiras que Jung chamou de transformadoras e aterrorizantes. Hoje vou revelar a descoberta de Jung sobre quem realmente está falando na sua cabeça, por que essa voz não é quem você pensa que é, e o que acontece quando você finalmente a confronta. Porque Jung descobriu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. A voz na sua cabeça pode ser seu maior inimigo, disfarçado de seu melhor amigo. E reconhecer isso é o primeiro passo para algo que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não quem essa voz diz que você deveria ser. Vamos começar com o caso que mudou tudo para Jung. Em 1918, uma paciente chegou à sua clínica em Zurique, uma mulher de 30 e poucos anos que descrevia uma guerra interna constante. Ela relatou a Jung: há uma voz na minha cabeça que nunca para. Ela me diz que não sou boa o suficiente, que vou falhar, que as pessoas estão me julgando. Eu pensei que era apenas minha mente sendo realista, me protegendo de decepcionar. Mas ultimamente comecei a perceber algo terrível. Essa voz soa exatamente como minha mãe. Jung começou a fazer perguntas cuidadosas. Quando a voz aparecia, o que exatamente ela dizia, em que tom falava, e à medida que a paciente respondia, um padrão emergiu. A voz não era dela, era uma internalização perfeita das críticas de sua mãe, reproduzidas em loop infinito dentro de sua própria consciência. Ela havia passado 30 anos seguindo os comandos dessa voz, acreditando que eram seus próprios pensamentos, suas próprias escolhas, seu próprio julgamento. Quando ela finalmente reconheceu isso, teve o que Jung documentou como uma crise de identidade devastadora. Se a voz não era dela, então quem era ela? Se seus pensamentos não eram realmente seus, então o que restava? Jung escreveu em suas anotações privadas: a paciente percebeu que havia vivido toda a sua vida sob o comando de uma presença interior que não era ela mesma. O choque dessa descoberta foi tão profundo que ela passou por 3 semanas de completo colapso psicológico antes que a verdadeira reconstrução pudesse começar. Mas aqui está o que fez Jung perceber que isso não era apenas o caso de uma paciente problemática. Ele começou a prestar atenção em sua própria voz interior e, para seu horror, descobriu a mesma coisa. A voz crítica que o atormentava desde a infância, que o chamava de inadequado, que o empurrava para realizações cada vez maiores, não era sua própria voz de razão. Era a voz internalizadas de figuras de autoridade de sua infância, professores severos, expectativas religiosas rígidas, a sombra coletiva da sociedade suíça conservadora. Jung estava seguindo comandos que pensava serem seus próprios desejos. Essa descoberta o levou ao que chamou de confronto com o inconsciente. Os anos entre 1913 e 1919, quando ele sistematicamente desconstruiu cada voz em sua cabeça, identificando de onde vinha, o que queria e se realmente servia ao seu desenvolvimento autêntico. O processo quase o destruiu, mas do outro lado, ele emergiu com um entendimento revolucionário sobre a natureza da consciência humana. Jung descobriu que o que chamamos de eu, a voz que parece estar no comando,
é, na verdade, o que ele chamou de ego. E o ego não é uma entidade singular e autêntica. É uma construção, uma coleção de vozes internalizadas, todas competindo por controle sobre suas escolhas, seus sentimentos, sua vida. Há a voz dos pais, ainda dando comandos décadas depois que você saiu de casa. A voz da sociedade, dizendo o que é sucesso, o que é fracasso, o que é aceitável. A voz do trauma, gritando avisos baseados em feridas antigas. A voz da sombra, sussurrando desejos que você aprendeu a reprimir. A voz da persona, insistindo que você mantenha a máscara social a qualquer custo. E todas essas vozes afirmam ser você. Cada uma insiste que suas demandas são suas verdadeiras necessidades, que seus medos são realistas, que seus julgamentos são precisos. Mas Jung descobriu algo devastador. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca questionar essas vozes, sem nunca perguntar: isso é realmente meu pensamento ou é algo que internalizei sem questionamento? Aqui está o teste que Jung desenvolveu. Da próxima vez que aquela voz crítica aparecer, aquela que diz: você não é bom o suficiente, você vai falhar, as pessoas vão te julgar, pause e pergunte: de quem é essa voz realmente? Soa como alguém específico da sua infância? Usa frases que você ouviu repetidamente de pais, professores, colegas. Expressa medos que não são baseados em sua realidade atual, mas em experiências passadas. Jung descobriu que quando seus pacientes faziam esse exercício honestamente, ficavam chocados com quantos de seus próprios pensamentos eram, na verdade, ecos de outras pessoas. Uma voz paterna dizendo: trabalhe mais duro. Uma voz materna dizendo: o que os outros vão pensar? Uma voz de ex-parceiro dizendo: você nunca vai conseguir. Vozes de professores, pastores, chefes, amigos críticos, todos instalados na consciência como se fossem conselheiros internos, quando na realidade eram prisões psicológicas. Mas a descoberta de Jung foi ainda mais profunda. Ele percebeu que há diferentes tipos de vozes interiores, e nem todas são igualmente problemáticas. Alguns desses diálogos internos servem ao desenvolvimento, outros o sabotam. E a maioria das pessoas não consegue distinguir entre eles. Vamos explorar o mapa que Jung criou dessas vozes interiores, porque entender quem está realmente falando é o primeiro passo para recuperar sua autonomia psicológica. A primeira voz que Jung identificou é o que ele chamou de superego, embora ele usasse termos ligeiramente diferentes de Freud. Essa é a voz da autoridade internalizada, a consciência moral construída a partir de todas as regras, expectativas e julgamentos que você absorveu desde o nascimento. Ela soa como comandos. Você deveria fazer isso. Você não deveria querer aquilo. Pessoas boas não pensam assim. Jung descobriu que o superego não é sua consciência autêntica. É uma coleção de vozes parentais e sociais que você internalizou tão completamente que agora parece ser sua própria bússola moral. O problema é que essa voz frequentemente contradiz suas necessidades genuínas, seus desejos autênticos, seu caminho verdadeiro de desenvolvimento. Ela mantém você preso em padrões que serviram à sua sobrevivência na infância, mas que agora limitam seu crescimento. Jung escreveu: a voz que diz você deve raramente está servindo ao eu autêntico. Ela está servindo ao medo, servindo à conformidade, servindo a uma imagem de quem você deveria ser que foi criada por outros, não por você mesmo. Quando você escuta essa voz de deveria constantemente, está vivendo a vida de outra pessoa, está seguindo um script que foi escrito para você, não por você. A segunda voz é o que Jung chamou de voz da sombra. Essa é a mais perturbadora, porque a maioria das pessoas nem reconhece que ela existe. A sombra é tudo que você aprendeu a rejeitar sobre si mesmo, tudo que foi considerado inaceitável, vergonhoso, perigoso, mas o que você rejeita não desaparece. Ele permanece ativo no inconsciente,
e frequentemente se manifesta como uma voz interior. A voz da sombra não soa como comandos. Ela soa como impulsos, desejos repentinos, pensamentos intrusivos que parecem vir do nada. Eu poderia simplesmente abandonar tudo. Eu quero gritar com essa pessoa. Eu odeio minha vida. E porque essas vozes parecem tão contrárias ao seu eu consciente, você as rejeita imediatamente, as empurra para baixo, as chama de pensamentos ruins. Mas Jung descobriu que ignorar a voz da sombra é psicologicamente perigoso, porque o que você resiste persiste. E quanto mais você tenta silenciar essas vozes, mais alto elas gritam, muitas vezes se manifestando como sintomas: depressão inexplicável, ansiedade crônica, explosões de raiva, comportamentos autodestrutivos. A sombra está tentando ser ouvida, e quando você se recusa a escutar conscientemente, ela encontra maneiras inconscientes de se expressar. A terceira voz é o que Jung chamou de persona. Essa é a voz da máscara social, o eu que você apresenta ao mundo. Ela soa como preocupação constante sobre aparências. O que eles vão pensar? Eu preciso parecer confiante. Não posso mostrar fraqueza. A persona é necessária para funcionar na sociedade, mas torna-se problemática quando você a confunde com seu eu verdadeiro. Jung escreveu sobre pacientes que haviam se identificado tão completamente com sua persona que perderam contato com qualquer senso de autenticidade. Executivos bem-sucedidos que não sabiam quem eram além de seus títulos profissionais. Mães que haviam desaparecido completamente dentro do papel maternal. Pessoas que desempenhavam seus papéis sociais com tanta perfeição que esqueceram que eram papéis. A voz da persona é insidiosa, porque parece estar te protegendo, te ajudando a ter sucesso, te mantendo seguro na hierarquia social. Mas Jung descobriu que quanto mais você vive através da persona, mais vazio você se sente por dentro, porque você está gastando toda a sua energia mantendo uma imagem, e não sobra nada para o desenvolvimento do eu autêntico. Agora, aqui está onde a descoberta de Jung se torna verdadeiramente revolucionária. Sob todas essas vozes, o superego crítico, a sombra reprimida, a persona performática, Jung descobriu que há outro nível de consciência, algo mais profundo, mais silencioso, mais difícil de acessar. Ele chamou isso de self, com S maiúsculo, para distinguir do ego pequeno. O self não é uma voz como as outras, não grita, não critica, não comanda. Emerge como intuições silenciosas, insights súbitos, um senso de direcionamento que não vem de pensamento lógico ou memória condicionada. É o que você sente quando algo ressoa como verdadeiro, mesmo que você não possa explicar racionalmente. É o sussurro que você frequentemente ignora, porque as outras vozes são muito mais altas. Jung passou anos ensinando seus pacientes a distinguir entre o barulho do ego e a quietude do self. E ele descobriu que a maioria das pessoas vai a vida inteira sem nunca ouvir essa voz mais profunda, porque estão ocupadas demais seguindo os comandos das vozes internalizadas. Eles perseguem metas que a voz paterna diz que são importantes. Evitam caminhos que a voz materna diz que são perigosos. Desempenham papéis que a persona diz que são necessários. E no meio de todo esse ruído, o self permanece não ouvido. Mas aqui está o que fez Jung perceber que essa não era apenas teoria abstrata. Ele começou a notar um padrão em seus pacientes. Aqueles que finalmente aprendiam a distinguir entre essas vozes diferentes que reconheciam quando estavam seguindo comandos internalizados versus intuição autêntica, passavam por transformações radicais, não apenas psicologicamente, mas em suas vidas externas também. Uma paciente, uma professora de 40 anos, havia passado décadas seguindo a voz que dizia: "Você precisa ser útil, precisa cuidar dos outros, precisa colocar suas necessidades em último lugar." Ela pensava que essa era sua natureza compassiva,
sua bondade inata. Mas através do trabalho com Jung, ela reconheceu que era a voz de sua mãe, que havia criado filhos, sacrificando completamente suas próprias necessidades e esperava que a filha fizesse o mesmo. Quando ela finalmente confrontou essa voz, perguntou: "Isso é realmente meu desejo ou é uma programação?" Algo dramático aconteceu. A voz começou a perder poder. Ela podia ouvi-la ainda, mas agora reconhecia que não era ela. E nesse espaço de reconhecimento, outra voz começou a emergir. Uma voz mais silenciosa, mais profunda, que sussurrava: "Você também importa. Suas necessidades também são válidas. Dizer não te torna egoísta." Ela deixou seu emprego de ensino, algo que a voz materna gritava que era irresponsável, egoísta, errado. Mas a voz mais profunda permaneceu calma, sabendo que essa mudança era necessária. Ela começou a escrever, algo que sempre havia desejado, mas que a voz crítica dizia ser irrealista, presunçoso, destinado ao fracasso. Dentro de 2 anos, ela havia publicado um livro e descreveu a Jung: "Eu finalmente me sinto viva. Eu não sabia que estava morta, até que parei de seguir aquela voz que pensava ser minha." Jung documentou dezenas desses casos, e cada um seguia o mesmo padrão. Primeiro, o reconhecimento devastador de que a voz que você seguia não era sua. Segundo, um período de confusão profunda enquanto você aprendia a distinguir entre vozes internalizadas e intuição autêntica. Terceiro, a emergência gradual de um senso de self mais profundo, mais silencioso, mais confiável. E, finalmente, mudanças radicais de vida que fluíam naturalmente dessa nova fonte de orientação interna. Mas Jung também descobriu algo perturbador. A maioria das pessoas resiste ferozmente a esse processo, porque reconhecer que a voz na sua cabeça não é você significa questionar tudo, todas as suas escolhas até agora, todos os seus objetivos, todos os seus relacionamentos. Tudo o que você pensava que queria pode ser apenas o que alguma voz internalizada diz que você deveria querer. Isso é aterrorizante. É mais fácil continuar seguindo a voz familiar, mesmo que ela te critique constantemente, mesmo que te mantenha pequeno, mesmo que te leve em direções que não ressoam como verdadeiras. Pelo menos é familiar, pelo menos você sabe quem você é, mesmo que esse você seja uma construção de expectativas de outras pessoas. Jung chamou isso de o problema da identificação inconsciente. Você se identifica tão completamente com as vozes em sua cabeça que confrontá-las parece confrontar sua própria existência. A voz crítica parece estar te protegendo do fracasso. A voz ansiosa parece estar te mantendo seguro. A voz que diz: "Você deve trabalhar mais duro", parece ser sua ética de trabalho admirável. E desafiar essas vozes parece perigoso, preguiçoso, autodestrutivo. Mas Jung descobriu que o verdadeiro perigo não está em questionar essas vozes, está em nunca questioná-las. Porque enquanto você seguir comandos cegamente, você nunca descobrirá quem realmente é sob toda a programação. Você viverá e morrerá como uma coleção de vozes de outras pessoas, nunca tendo contato com seu próprio centro autêntico. Então, como você realmente distingue entre a voz do ego condicionado e a voz do self autêntico? Jung desenvolveu testes específicos que ainda são revolucionários hoje. Primeiro, a voz do ego condicionado sempre vem com ansiedade. Ela soa urgente, temerosa, exigente. Você precisa fazer isso agora. Você deveria estar preocupado. Isso é perigoso. A voz do self, por outro lado, vem com calma. Mesmo quando está te guiando em direção a mudanças dramáticas, há uma qualidade de certeza tranquila, não pânico urgente. Segundo, a voz do ego condicionado sempre compara. Você não é tão bom quanto. Você deveria estar mais avançado. Outros estão te julgando. A voz do self não compara. Ela simplesmente reconhece o que é verdadeiro para você
independentemente do que outros estão fazendo ou pensando. Terceiro, a voz do ego condicionado é repetitiva. Ela toca os mesmos padrões, as mesmas críticas, os mesmos medos em loop infinito. A voz do self emerge fresca, como um insight que você nunca teve exatamente dessa forma antes. Ela te surpreende com sua clareza. Quarto, a voz do ego condicionado fortalece o medo. Mesmo quando parece estar te motivando, está vindo de um lugar de não ser suficiente. A voz do self, mesmo quando reconhece desafios, vem de um lugar de integridade, de reconhecer sua capacidade fundamental de navegar o que quer que surja. Jung ensinou seus pacientes a sentar em silêncio e observar suas vozes interiores como um cientista observando fenômenos, não identificando com elas, não julgando-as, apenas notando. De onde vem essa voz? Que linguagem usa? Que tom tem? Soa como alguém específico? E através dessa observação, algo profundo começa a acontecer. Um espaço se abre entre você, o observador, e as vozes sendo observadas. E nesse espaço você percebe, eu não sou essas vozes, eu sou aquele que as ouve. E se eu posso ouvi-las, então eu tenho escolha sobre se vou segui-las ou não. Essa foi a descoberta que Jung chamou de desidentificação. O momento em que você para de estar fundido com as vozes e começa a ter uma relação consciente com elas. Você pode ouvir a voz crítica e reconhecer, essa é minha mãe falando, interessante. E então escolher se responder a ela ou não. Você pode ouvir a voz ansiosa e reconhecer, esse é o meu trauma de infância sendo ativado, compreensível, e então escolher se deixá-lo dirigir suas ações ou não. Mas aqui está onde o trabalho de Jung se torna ainda mais radical. Ele descobriu que não basta apenas reconhecer essas vozes, você precisa ativamente dialogar com elas. Ele chamou isso de imaginação ativa, uma técnica onde você conscientemente conversa com as diferentes vozes em sua psique, as traz para a luz, entende o que querem e então decide conscientemente se atender suas demandas ou não. Jung escreveu sobre como ele mesmo praticava isso. Quando a voz crítica aparecia, em vez de simplesmente ignorá-la ou ser oprimido por ela, ele perguntava: quem é você? O que você quer? De onde você vem? Como você está tentando me servir? E através desse diálogo, ele descobriria que a voz crítica era, digamos, seu professor de infância, tentando mantê-lo seguro através da perfeição. Uma vez que ele entendia isso, podia agradecer a voz por sua intenção, mas escolher conscientemente não seguir seus comandos. Essa técnica transforma toda a sua relação com seus pensamentos. Em vez de ser vítima de qualquer voz que grita mais alto, você se torna o diretor de um diálogo interno. Você pode convocar diferentes vozes, ouvi-las, entendê-las e então fazer escolhas conscientes sobre quais servem ao seu desenvolvimento autêntico e quais são apenas ecos de condicionamento passado. Mas Jung também descobriu algo perigoso. Algumas vozes não querem ser questionadas. A voz do superego lutará ferozmente para manter controle, te enchendo de culpa quando você para de seguir seus comandos. A persona entrará em pânico quando você começar a agir autenticamente, alertando sobre rejeição social e fracasso. E a sombra, quando finalmente reconhecida, pode tentar assumir completamente, levando a comportamentos autodestrutivos e impulsivos. É por isso que Jung enfatizava que esse trabalho não deve ser feito de forma imprudente. Você precisa de uma base sólida, de suporte, de orientação. Desmantelar prematuramente as estruturas do ego sem ter desenvolvido conexão com o self mais profundo pode levar a crises psicológicas severas. Jung viu isso acontecer. Pacientes que confrontavam suas vozes interiores muito rapidamente, sem preparação adequada, frequentemente passavam por o que ele chamou de inflação ou possessão psicótica, onde uma voz, geralmente a sombra ou um complexo, assumia completamente. O caminho seguro, Jung descobriu, é gradual. Você começa simplesmente observando as vozes sem julgamento. Depois aprende a identificar suas origens. Então, começa a dialogar conscientemente com elas. E finalmente, lentamente,
você desenvolve relacionamento com o self mais profundo, aquela fonte de orientação que está além de todo o condicionamento. E aqui está o que torna esse processo verdadeiramente transformador. À medida que você aprende a distinguir entre vozes condicionadas e intuição autêntica, sua vida exterior começa a mudar dramaticamente. Você para de perseguir objetivos que nunca foram realmente seus. Você sai de relacionamentos mantidos apenas pela voz que diz "você deveria" ou "o que as pessoas vão pensar". Você toma riscos que a voz crítica sempre disse serem impossíveis, mas que o self sabe serem necessários. Jung documentou que seus pacientes que completavam esse processo de individuação, de separar sua identidade autêntica das vozes internalizadas, frequentemente experimentavam o que pareciam de fora como crises de meia-idade ou colapsos. Eles deixavam carreiras de 20 anos, terminavam casamentos, mudavam-se para outros países, abandonavam caminhos sensatos para perseguir sonhos impossíveis, mas de dentro não eram crises. Eram libertações. Essas pessoas finalmente estavam vivendo de acordo com sua própria verdade interna, não de acordo com os scripts que haviam inconscientemente seguido. E embora as vozes antigas gritassem que eles estavam cometendo erros terríveis, sendo egoístas, destruindo suas vidas, uma voz mais profunda permanecia calma, sabendo que finalmente estavam no caminho certo. Uma das descobertas mais profundas de Jung foi sobre o que acontece quando você começa a viver a partir do self, em vez do ego condicionado. Ele observou que essas pessoas desenvolviam o que chamou de presença. Algo sobre elas mudava fundamentalmente. Elas não estavam mais tentando impressionar, não mais defendendo uma imagem, não mais executando papéis e, paradoxalmente, isso as tornava magnéticas. Pessoas vivendo autenticamente atraem outros também buscando autenticidade. Elas repelem aqueles ainda investidos em jogos sociais, performance e conformidade. Jung notou que seus pacientes individuados frequentemente perdiam muitas amizades antigas, mas desenvolviam conexões muito mais profundas com algumas poucas pessoas que podiam reconhecer e respeitar sua autenticidade. Esse é o custo da libertação. Quando você para de seguir a voz que diz "seja agradável, seja aceitável, não faça ondas", você inevitavelmente perturba sistemas que dependiam de sua conformidade. Famílias que contavam com você para desempenhar um papel específico ficam confusas ou até hostis. Colegas que se relacionavam com sua persona não sabem como se relacionar com seu eu autêntico. Amigos que compartilhavam suas ilusões se sentem ameaçados por você ver através delas. Mas Jung também descobriu que aqueles que persistem através dessa fase de ruptura emergem em algo que ele chamou de segunda metade da vida, não necessariamente relacionado à idade cronológica, mas a um estágio de desenvolvimento psicológico. Na primeira metade da vida, você constrói ego, desenvolve persona, estabelece-se no mundo de acordo com expectativas coletivas. Na segunda metade, você desmantela ao que não é autêntico e reconstrui a partir do seu centro verdadeiro. Jung acreditava que a maioria das pessoas nunca faz essa transição. Elas vivem e morrem identificadas com suas personas, seguindo vozes que nunca questionaram, perseguindo objetivos que nunca foram realmente deles. E ele via isso como a tragédia humana central. Viver uma vida inteira sem nunca se tornar quem você realmente é. Mas para aqueles corajosos o suficiente para questionar as vozes, para distinguir entre condicionamento e autenticidade, Jung prometeu algo extraordinário, não felicidade. Ele era claro sobre isso. O processo de individuação é frequentemente doloroso, mas integridade, plenitude, a sensação de estar vivendo sua própria vida, não a vida de outra pessoa. Se você chegou até aqui neste vídeo, provavelmente é porque algo ressoou, porque você reconhece as vozes, porque você sentiu aquele sussurro mais profundo sendo abafado pelo barulho. Se você está pronto para explorar mais sobre como Jung entendia o caminho para a autenticidade psicológica, se inscreva neste canal,
onde mergulho profundamente nas descobertas de Jung sobre desenvolvimento humano e transformação consciente. Agora, deixe-me dar a você os passos práticos que Jung desenvolveu para começar a distinguir entre as vozes do ego condicionado e a orientação do self autêntico. Passo 1. Comece um diário de vozes interiores. Quando você notar uma voz forte na sua cabeça, escreva exatamente o que ela diz e em que tom. Não analise ainda, apenas documente. Você nunca vai conseguir isso. O que eles vão pensar? Você deveria estar trabalhando mais duro. Capture as palavras exatas. Passo 2. Para cada voz documentada, pergunte: de quem é isso realmente? Soa como alguém da minha infância? Usa frases que ouvi repetidamente? Expressa medos de experiências passadas, não da realidade presente? Jung descobriu que a maioria das vozes mais altas podem ser rastreadas até figuras específicas ou experiências formativas. Passo 3. Dialogue conscientemente com a voz. Escreva uma conversa. A voz diz algo crítico. Você responde perguntando: por que você está dizendo isso? O que você está tentando me proteger? O que você está com medo que aconteça? Jung descobriu que quando você trata essas vozes como entidades separadas, em vez de simplesmente você ganha distância e perspectiva. Passo 4. Desenvolva uma prática de quietude. Meditação, caminhadas na natureza, sentar em silêncio, qualquer coisa que acalme as vozes altas do ego condicionado. Jung descobriu que o self só pode ser ouvido quando você cria espaço de silêncio. As vozes condicionadas são altas e urgentes. A orientação autêntica é quieta e calma. Passo 5. Teste as vozes com ação. Quando uma voz disser para fazer algo, pause e pergunte: isso vem de medo ou de integridade? Se você seguir isso, você sentirá mais livre ou mais preso. Jung ensinou que a ação baseada no self leva a um senso de expansão, mesmo quando é desafiadora. A ação baseada no ego condicionado leva a um senso de contração, mesmo quando é segura. Mas aqui está o aviso de Jung. Este trabalho levanta poeira psicológica. Você pode passar por períodos de confusão intensa, onde não sabe mais quem você é ou o que quer. Isso é normal. É o ego se despedaçando antes que algo mais autêntico possa emergir. Jung chamava isso de noite escura da alma e considerava essencial, não opcional, para o verdadeiro desenvolvimento. Durante esses períodos, a tentação será voltar para as vozes antigas, mesmo que sejam críticas ou limitantes, porque pelo menos são familiares. Resista a essa tentação. Continue observando, questionando, dialogando e confie que sob todo o barulho condicionado há um centro mais profundo que sabe o caminho. Jung também enfatizava a importância de desenvolver o que ele chamava de função transcendente, a capacidade de segurar tensões opostas sem colapsar em uma ou outra. A voz crítica diz uma coisa, a voz rebelde diz o oposto. Em vez de escolher lados, você aprende a segurar ambas e esperar por uma terceira opção que emerge do self, algo que nenhuma das vozes condicionadas poderia ter concebido. Isso requer o que Jung chamava de tolerância à ambiguidade. A maioria das pessoas não consegue suportar não saber. Quando confrontadas com vozes conflitantes, elas imediatamente escolhem uma e a seguem, apenas para acabar com o desconforto da incerteza. Mas Jung descobriu que os insights mais profundos, a orientação mais autêntica, emerge precisamente desse espaço de não saber, de esperar conscientemente sem colapsar em respostas prematuras. E aqui está a promessa final de Jung. Quando você aprende a distinguir entre as muitas vozes do ego condicionado e a orientação silenciosa do self autêntico, quando você para de viver de acordo com scripts internalizados e começa a viver de acordo com sua verdade interior, algo mágico acontece. A vida para de parecer uma luta contra si mesmo. As vozes internas param de guerrear. Não porque você as silenciou, mas porque você as integrou conscientemente. A voz crítica é ouvida, compreendida, agradecida por sua intenção de proteger, mas não mais seguida cegamente.
A sombra é reconhecida. Suas energias reprimidas são integradas de formas construtivas, em vez de explodindo destrutivamente. A persona é usada conscientemente como uma ferramenta, não confundida com identidade. E sob tudo isso, o self emerge, não como outra voz gritando por atenção, mas como uma presença tranquila, um senso de direcionamento que não precisa justificar a si mesmo, que não precisa convencer você de nada, simplesmente sabe. E quando você aprende a confiar nesse conhecimento, sua vida se alinha com algo que Jung chamava de seu destino psicológico. Você para de viver a vida que outras pessoas esperavam. Você começa a viver a vida que só você pode viver. Não porque é mais fácil, muitas vezes é mais difícil, mas porque é real. E Jung acreditava que uma vida real, não importa quão desafiadora, é infinitamente mais satisfatória do que uma vida falsa, não importa quão confortável. Então, quem é a voz que fala na sua cabeça? Jung descobriu que geralmente não é você. É uma coleção de pais, professores, sociedade, trauma, expectativas, medos, tudo mascarado como seus próprios pensamentos. Mas sob todo esse barulho, há você, seu self autêntico. E a jornada da individuação é aprender a distinguir entre os dois. É aprender a ouvir a voz que foi silenciada por todas as outras vozes mais altas. É desenvolver a coragem de questionar cada comando, cada crítica, cada deveria que você assumiu ser sua própria verdade. É estar disposto a passar por períodos de profunda incerteza enquanto você solta velhas identidades e espera que novas emerjam. E no final, Jung prometeu, você descobrirá algo que nenhuma voz condicionada poderia ter lhe dito. Quem você realmente é. Não uma coleção de expectativas de outras pessoas, mas um ser único, insubstituível, com seu próprio caminho para trilhar, sua própria verdade para viver, sua própria contribuição para dar. A voz na sua cabeça não é seu inimigo. Ela é simplesmente condicionamento antigo, executando programas antigos. Mas você, o observador consciente dessas vozes, você é livre. E uma vez que você percebe isso, realmente percebe, sua vida inteira se transforma. Como Jung disse em seus últimos anos, a coisa mais assustadora é aceitar a si mesmo completamente. Porque aceitar a si mesmo significa rejeitar todas as vozes que dizem quem você deveria ser. E isso Jung sabia. É o trabalho mais corajoso que um ser humano pode fazer. Se você está pronto para esse trabalho, se está pronto para questionar as vozes e descobrir quem está realmente atrás delas, então você começou a jornada que Jung considerava o propósito central da existência humana, a jornada de se tornar consciente, a jornada de se tornar inteiro, a jornada de se tornar finalmente, indiscutivelmente, você mesmo. Obrigado por assistir. Vejo você na próxima.